Tambor de Mina is the Afro-Brazilian cult prevalent in the northern state of Maranhão in Brazil. The city island of São Luís, capital of the state, is one of the main centres of religions of African origin, and there we can count scores of cult houses. The Fanti Ashanti house, which we're visiting, is typical in its capacity to integrate cults and men, as well as divinities of African and Amerindian origin. African divinities, such as the Orisha and the Vodun, and local entities, such as the Caboclos and Boiadeiros, intermingle with Turcos and Fidalgos of vague European lineage. Candomblé is a widely used term which applies to religious cults influenced by West African beliefs. It specifically refers to cults prevalent in Bahia and northeastern Brazil, but the same type of practices are known as Xango in Pernambuco, Batuque in Rio Grande do Sul, and Tambor de Mina in Maranhão. But these are just the most important of a constellation of cults. It is in Tambor de Mina that we find a variety of spiritual entities that manifest themselves in the cult houses. Ceremonies are particularly rich in events. The trance induced during the dances is the predominant feature. Chant and drumming are the mainstay of all ceremonies. In this context, trance would be the attainment of a particular state of consciousness. But how does this come about? E já ia saindo que era para mim tomar outro rumo, né? Aí comecei a falhar minhas pernas, né? Eu com o sapato alto, né? Sozinha, né? Rolando. Sozinha com medo, você já agora ia me falar. Ia dar uma bolagem. Nervosa, Eu assim que... não vi mais nada. Com esse dia. Não vi mais nada mesmo. Quando eu me acordei, eu estava tão lerda, mas tão lerda, que eu só fui acreditar mesmo no dia seguinte, já com um dia bem claro, que eu tinha caído. Daí que começou esse negócio, né? There is a calling, but there must be acceptance of trance. Acceptance of the role of bearer of the spirit. But not everybody is willing to undergo this experience and the commitment that this implies. Zeze didn't want to fall into trance. She wanted to see, to help. She thought she wouldn't be able to control herself and therefore chose to compromise, to make a deal. In exchange for her not being possessed, she offered to assist others. E me agarrasse no esteio, né? Aí eu fiquei. Quer dizer que a força que eu fazia para me levar para lá, apertava aqui, né? Aí veio, aí eu consegui me agarrar e me ajoelhei no pé dele e pedi, pelo amor de Deus, me faça um remédio que eu vou morrer agora. Eu faria qualquer sacrifício, né, para servir, mas eu não queria dançar. Porque eu sabia que toda vez que você recebeu, eu ia gritar, eu ia pular, eu ia... Quando elas estão normal, você vê que elas estão acompanhando a dança direitinho, né? Que a hora que a coisa chega, elas ficam mais
estrambelhada do que as outras que já estão, né? Porque a matéria ainda não está acostumada. Então é essa a grande diferença. Na incorporação não, a gente sente o organismo da gente se deformando. Quando uma entidade, um caboclo, vodum, um orixá, seja quem for de espírito que vem na gente, a gente já começa a sentir uma deformação na matéria da gente. Is it a good thing then to fall into trance? É bom para quem tem que ter mesmo, para quem não tem que ter, melhor. Entendeu? Para quem tem que cair, para quem não tem outra solução, é melhor assumir. Agora, para quem não tem, é melhor nem entrar. E tem vezes que a pessoa nem que não queira, tem que assumir. Ou assume, fica doido, fica enfraquecido, fica de qualquer jeito, tem que aparecer uma doença para ele. Quem está dentro não pode sair. Quem está fora não quer, não quer entrar. Essa é a cantiga. The responsibility of such a commitment to the spiritual entities is one of the reasons why not many young people today tend to join. But sometimes the call is too strong and they are unable to refuse. Ele mesmo não pode escolher, quem escolhe isso são as próprias entidades. Aqui tem uma pessoa que queria dançar duas pessoas que queriam dançar no candomblé. Mas as entidades não quiseram candomblé, quiseram vitamina. Eu adoro candomblé, mas a minha paixão é tambor de mim. Quando eu vejo esses dois tambores tocando, estou moço. Ave Maria. There's been a movement of re-Africanization recently in Afro-Brazilian cults, especially in Candomblé. Essa visão foi preparada por Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Edson Carneiro e Roger Bastide Verger. Quer dizer, houve uma genealogia durante 70 anos de pesquisadores de alto nível que construíram esse mito. E esse mito foi assimilado pela população afro-brasileira, pelos praticantes. O candomblé de São Paulo também está nessa perspectiva. A jogar fora a Umbanda, que é uma religião brasileira, e vamos criar um candomblé africano. Vamos até a África aprender para ser mais puro do que o próprio Brasil. Agora, isso é uma balela, isso é um mito. Desde os anos 70, quando com a morte de Bastide, começou a se questionar que isso foi uma construção dos intelectuais e que foi assimilado pelo povo. Agora, de fato, a realidade em cada região é muito diversificada. Agora, em algumas regiões foram estudadas por esses autores e por outros a parte só Nagô, Percovites, Bastide, Verger, todos eles estudaram. O resto que não era Nagô era considerado um atraso. Faço uma comparação entre Roger Bastide e Mário de Andrade. Roger Bastide ele vê o princípio de coupure, a cisão, né, em que o africano, dentro do terreiro, o negro ele é africano, fora do terreiro ele é brasileiro. Há uma cisão. Agora, Mário de Andrade, ele vê que o Macunaíma é um negro mestiço, índio, preguiçoso, branco,
que briga com o italiano, que faz macumba, né? Então acho que Mário de Andrade está muito mais nesse espírito de integração, de relacionamento. Então, de fato, a religião, como a gente vê na religião no Brasil, a gente sente que está muito próximo do carnaval, do bumbo meu boi, do tambor de crioula, né? Aqui no Maranhão isso aqui é evidente. How representative is this back to roots movement of Afro-Brazilian cults? Aqui no Maranhão, como não houve desde cedo essa vinda de pesquisadores muito grande, o Maranhão ficou muito isolado, o Maranhão continuou se desenvolvendo. No Maranhão, Pará, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, o Rio Grande do Sul, em outros lugares, então essa mistura continua muito intensa. Mas até hoje a gente encontra no Maranhão pessoas como Euclides que querem africanizar a religião, que acham que o certo é aquilo que os africanos fizeram e que os antropólogos canonizaram. Tambor de Mina is not a monolithic cult. There are a variety of rites and a variety of styles in the chant and the music. What people called Mina Jeje and Mina Nagô is represented in Maranhão by the Casa das Minas and the Casa de Nagô. What difference is there in the rites? Bom, está na base da música, do instrumento, né, dos instrumentos jeje e da língua. A mina jeje é baseada na língua jeje, que é o fundo da Homé, né? E a mina nagô está baseado no Yorubá. Né? Agora a diferença básica está nos instrumentos, que são os abacás, né? Mas fora disso, os três tambores jeje só aparecem na casa jeje e no tambor de crioula. E na maioria, nos terreiros do Maranhão todo, é abacá. São os dois abacás. Né? Na Casa das Minas se canta em jeje e tem um pedacinho, tem um grupo de entidades que são mudas, que não podem falar, mas que se canta para elas em nagô. E na Casa de Nagô não se canta em jeje, se canta só em nagô. Mina, as one of many Afro-Brazilian cults, has been subjected to other influences. Há uma proximidade muito grande com a Umbanda, entre Mina e Umbanda. A Umbanda começou no Brasil, não se sabe, no começo do século. E começou a se espalhar pelo Brasil depois dos anos 40. E a partir dos anos 50, muitos maranhenses foram ao sul e voltaram. E trouxeram coisas da Umbanda para cá e para o Pará também. Como trouxeram coisas da Bahia, sobretudo para o Pará. Mas então houve uma conexão e se fala que aqui no Maranhão a Umbanda é muito cruzada com a Mina. Sobretudo porque os voduns, diferentemente dos orixás, ficam mais tempo e falam em português, como os caboclos, e são mais abertos. Então há muita semelhança entre a religião e há muita proximidade entre a religião dos voduns do Maranhão e a religião de Umbanda brasileira. During trance, there are differences in ritual behavior between Mina and Candomblé. Where do they stem from? Could they be attributed to differences in social attitudes? Bom, eu acho que há muita diferença entre o negro baiano e o negro maranhense, e no tambor de Mina e no candomblé a gente pode ver um pouco dessas diferenças. Essa diferença que você falou, eu acho que caracterizam bem, porque de fato você não pode chamar um vodum. O vodum vem se ele quiser. Mas no candomblé você pode, tocando certos instrumentos, vem aquele santo naquele momento. É normal, porque se uma pessoa está dançando no tambor de Mina, né? Eu acho isso até que deveria existir essa mesma coisa no candomblé, né? Se está dançando, aí de repente toca a noite inteirinha, a pessoa não entra em transe, aí o toque encerra, a pessoa está aí do mesmo jeito, eu acho que é um fato normal. E o pai de santo, a mãe de santo, que tem consciência, não vai obrigar, né? Chamar na bruta. Já no candomblé não, principalmente depois da pessoa já passou pelo ritual de preparação, aí a pessoa não virou função, não sei o que, quando chega a hora de cantar para Oxalá, se a pessoa não vira,
Aí o pai do santo, ou o ogão, ou a Equede, vai lá, pega o adijá e tem que virar. Ele não pode ficar acordado no momento que se canta pro Oxalá. Isso é rendendo uma homenagem, um respeito, que foi um tabu feito, criado pela Bahia como berço do candomblé. The caboclo, as a spiritual entity, has a very special place in the Afro-Brazilian cults. There seems to be a kind of autonomy of the caboclo in the Tambor de Mina. Even though the leader of the Fanti Ashanti house changed denomination, or Axé, from Mina to Candomblé, from Vodun to Orisha, the caboclos continued to come to the house. In Mina, we have the caboclos and the Voduns dancing together. Eu vejo aqui o caboclo como uma autonomia do caboclo em relação ao critério etnicidade. Então o caboclo não é o índio e não é necessariamente o descendente de índio, né? Mas são outras entidades cultuadas nos terreiros de origem africana que não são africanos. Então o Euclides marca muito bem isso quando ele diz, não é? Por exemplo, o Antônio Luiz Corriberada, o rei da Turquia, são entidades incorporadas ao Tambor de Mina, mas os africanos não cultuavam essas entidades quando chegaram aqui. E me parece que isso não choca nenhum africano. Às vezes que eu tive conversando com o Kabengele Munanga, ou mesmo vendo a questão da literatura africana, como o Jeje incorporando entidades na Gol, mesmo na África, isso não foi um processo do Brasil e nem tampouco da América Latina, mas no próprio Benin, há essa incorporação, um grupo incorpora a entidade do outro. Então me parece que o sistema acompanha a mesma estrutura. The existence of caboclos in Mina, and in most varieties of Afro-Brazilian cults, points to the reality of the Brazilian situation, and shows that the rite, though possessing a basic structure of African origin, developed in its own way and adapted to a local situation. Eu acho que esse modelo é um modelo também muito da Amazônia, né? Abrangendo Goiás, Pará, Maranhão. Daqui até ele é um modelo muito do Tambor de Mina, e que vigora quase que na metade do Brasil. E em outros estados ele teria outras características, como a Jurema no Nordeste, mas eu acho que o modelo daqui nos ajuda a entender, dependendo da forma que a gente pode estudar, nos ajuda a entender um pouco a realidade da religião brasileira. During trance, the medium delves deeply into the unconscious, creating innumerable archetypes that are later made to fit cultural patterns. Gypsies, turcos, gentiles or fidalgos are spiritual entities that manifest in the cult houses and correspond to social stereotypes or to historical or mythical characters. O índio do terreiro é muito diferente do índio da realidade brasileira. Eu acho que talvez do estereótipo que se tenha através da literatura, isso tenha se fixado um pouco no terreiro. But was the white man included in this varied pantheon? O branco foi, claro. Toda a nobreza europeia, Dom Luís rei de França, Dom Manuel,